Olá, antes de começar já diretamente no nosso tema de hoje, um frio danado, bem, estamos chegando, nos aproximando do inverno, né, no Brasil, em São Paulo especialmente, né, queria agradecer aí os seguidores, sabe, são 720 mil, muito obrigado mesmo, estão chegando, pô, alguns números já chegamos aos 730 mil, falta muito pouco, né, e eu sempre leio rapidamente os comentários de vocês, e um dos que eu li na sexta-feira, dizia assim, olha, o meu filho de 14 anos, se eu não estiver errado, pretende fazer história por causa do senhor. Pô, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Ou eu tinha ouvido no meio da semana, quarta-feira, no encontro, uma pessoa tinha dito, olha, eu fui fazer direito e está indo muito bem no campo do direito, já terminando o mestrado, indo para o doutorado, porque assistiu os debates lá da Ação Penal 470, na antiga TV já, né? E que eu participei de todos os debates, foi o que tive a maior paciência, porque não era fácil terça, quarta e quinta. Então agradeço muito a vocês e a todos os comentários. E brinco sempre, muitos já me enviaram mensagem pelas redes sociais, pelo aniversário, mais uma vez, o tempo passa, né? Puta, tudo passa rapidamente, não é fácil, né? A gente queria tanto fazer 18 anos, em certa época, já faz um tempo no século passado, e aí passa tudo voando. Mas vamos lá, primeiro ao nosso primeiro tema de hoje. São 3 questões que nós vamos tratar, que são mais fundamentais. O resto tem muita fofoquinha, coisa secundária, não vamos tratar da doutora Deolane, etc. Isso não, né? Vamos deixar isso de lado, que não tem relevância. Vamos falar primeiro da questão norte-americana. Acompanhei com muita calma no sábado e domingo, li a imprensa internacional, todos tentando entender o que o Donald Trump está querendo em relação ao Irã, né? Porque tudo que ele propagou inicialmente aconteceu tudo o contrário. Ele foi até agora o grande derrotado, Agiu a soldo de Israel, isso está na cara, né? Ninguém está inventando uma explicação panfletária, mas o Netanyahu jantou o Trump e empurrou para um conflito que interessa a Israel, mas não interessa aos Estados Unidos em termos geopolíticos, ali no Golfo Pérsico. E jogou uma mensagem para o mundo que ele não é confiável, não só no apoio diplomático, como no campo militar. Todas as ações militares, elas mostraram que aquele poderio norte-americano, na hora do concreto, não é bem assim. Eu lembro um pouco a Rússia contra a Ucrânia, guardadas as devidas proporções, e transformou a região num novo quadro de forças, nas alianças entre o Paquistão e a Arábia Saudita, a entrada da Turquia no jogo, e o silêncio oportunista do Egito, mas de olho numa reconfiguração na estrutura geopolítica do Golfo Pérsico. E a política externa norte-americana, um verdadeiro desastre. Nós sempre dissemos aqui que os Estados Unidos estavam confundindo o Irã com a Venezuela e que a situação era radicalmente distinta, confundindo o Oriente Médio com a América Latina, radicalmente distinta. Hoje eu vi no Estadão, e não é nova essa notícia, está repetida no mínimo há uma semana, que os Estados Unidos podem invadir o México para combater o crime organizado. Não fará isso em hipótese nenhuma. Mais fácil o Santos ser campeão brasileiro. Isso é um absurdo. Quem não conhece as relações sempre tensas no século XIX, no século XX, mas no XIX em especial na guerra de 1846, 1848, entre os Estados Unidos com o México, quando os Estados Unidos roubou do México quase que 2/3 do seu território, um maior assalto da história dos séculos XIX e do século XX, que possa isso voltar a ocorrer. Quem visita a Cidade do México, por exemplo, vai encontrar ali o Museu das Intervenções, inclusive com um largo espaço dedicado aos Estados Unidos. Ninguém entende o nacionalismo mexicano. Quem faz uma afirmação dessa desconhece a história da América Latina, desconhece a história do México e as tensas relações com os Estados Unidos. Como dizia o presidente Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940, pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. A questão que se coloca, então, 1776, independência, 4 de julho, completa agora 250 anos, num processo histórico fantástico, naqueles anos 60, anos 70 do século XVIII, até finalmente vir a independência, né, em 1776, depois, na década seguinte, vai vir a Constituição e, posteriormente, algumas emendas à Constituição que permanecem quase que em toto, com alguns acréscimos feitos a posterior, como, por exemplo, a 13ª emenda, no momento da Guerra Civil, né? Aquela que vem com a abolição da escravidão, pero no mucho, porque nós já lemos a 13ª emenda para vocês, até chegar a tempos mais recentes, como a 22ª, que envolve a questão referente à reeleição de presidente, etc.
né? Mas teve pouquíssimas alterações o documento de 1787. E figuras fantásticas, né? Eu já citei o Franklin, tem uma excelente biografia em português, eu tenho aqui, um dia desse eu posso mostrar, o Thomas Jefferson, lembrar de Hamilton. Puxa, a gente vai sempre esquecer, né? É mais que natural a figura de Washington, claro, que simboliza esse processo e que vai levar o nome da capital, da futura capital dos Estados Unidos da América, das antigas 13 colônias da América do Norte. O debate sobre os federalistas, intenso debate que ocorre ali no final do século XVIII, início do século XIX. Então, documentos importantíssimos. A figura do Franklin é uma das que me chama mais atenção é um iluminista, né? Pelo domínio da ciência, pelo domínio das ciências exatas, pelo domínio das ciências humanas, pela sua leitura da conjuntura, pela sua diplomacia, né? Foi representante do governo norte-americano na França por tanto tempo, pela sua habilidade política, etc, 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 etc. Tudo foi uma geração, portanto, de ouro. A grande questão agora, 250 anos depois, é uma geração nem de cobre, é uma geração de ferro e de ferro de péssima qualidade, né? Não só no Partido Republicano, que não existe mais, é dominado pelo Trump, e o Trump é o presidente que é um verdadeiro pato, ou pateta, se assim preferirem, e como na oposição, porque o Partido Democrata, meu Deus do céu, como ele também empobreceu. E aí tem a ver com questões que são complexas, mas pode ser que algumas pistas sejam dadas. Tem o clássico, o Henrik Hobsbawm, nascido em Alexandria, no Egito, vale destacar, né? O seu pai era funcionário do governo britânico, que tinha um protetorado ali no Egito, depois ele vai para Viena, de Viena para Berlim, e depois de Berlim, passa rapidinho por Paris, mas de Berlim ele vai para Londres, onde a vida inteira depois, até sua morte, termina a sua formação de ensino médio, vai à universidade, e depois sua brilhante carreira, provavelmente o mais importante historiador do século XX, acho eu, mais importante que a Escola dos Análises, acho esse que vos fala, né? E tem a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios, e o quarto volume eu acho o melhor de todos, é brilhante, a Era dos Extremos, o breve século XX, no sentido que esse século XX começa em 1914 e vai até a queda da União Soviética, 25 de dezembro de 1991. Desculpa que eu estou com um resfriado fantástico aqui, acho que eu e muitos, né? E aí a gente vê como os impérios duram cada vez menos, né? Antes você tinha o Império Romano, quanto tempo, quantos séculos, né? Vamos pegar o Império em certo momento da expansão árabe, depende do momento histórico, quantos séculos? Se eu pegar vamos saltar o Império Otomano, né? Quantos séculos? O Império Britânico, já menor no tempo, cerca de 150 anos, 120 anos aproximadamente, até a Primeira Guerra de 1914, quando a coisa começa a entrar no debacle, e aí em 1947, independência da Índia, ninguém pode mais falar em Império Britânico, né? Agora dos Estados Unidos é de 1945 até o início do século XXI, portanto cerca de 6 décadas aproximadamente. E aí vai perdendo esse domínio que tinha no mundo, em certo momento quase que sozinho, após a debacle da União Soviética. Então, e o livro do Hobsbawm, que dá uma visão totalitária, com uma bibliografia fantástica, mostrando conhecimento histórico que eu não conheço de ninguém que tenha uma coisa tão ampla, que você consiga fazer uma análise da Europa, da Ásia, da África, chega aqui à América Latina em especial, ele conhece o Brasil, sabia português, espanhol, basta ler Rebeldes Primitivos e Bandidos, que são lá do final dos anos 50, tem citações de livros brasileiros em português, né? O que me chamou na época a atenção, agora além da biografia do Richard Evans sobre o Hobsbawm, brilhante, por sinal, leio, eu estou com ela aqui, aí deu para entender todo o percurso intelectual dele. Mas para não perdermos o nosso fio da meada sobre a questão norte-americana, é entender que aí voltamos à armadilha de Tucídides, cuja discussão no Brasil foi um dos primeiros, se não foi o primeiro a levantar. Vídeo, arquivo do nosso canal. O arquivo é implacável. Está lá. Se tiver, mostra. Se não tiver, está mentindo. Então está lá toda a discussão da armadilha de Tucídides, né? Ou seja, da história da Guerra Peloponesa, porque o Tucídides é o primeiro grande historiador, porque ele quer responder uma pergunta: por que ocorreu essa guerra? Essa é a questão central. A pergunta: qual foi a causa dessa guerra? Aí ele vai ao estudo dos fatos históricos, o livro é inconcluso, vale lembrar. E aí a questão que levanta é que você tinha Esparta como potência dominante e a ascensão de Atenas, Liga de Delos, etc. E ele fala: a guerra era inevitável.
E aí há estudos acadêmicos mais contemporâneos que tentam pegar justamente a armadilha dos suicídios e ver as grandes contradições mundiais, aquelas em que a guerra foi inevitável e ocorreu, e aquelas que a guerra parecia inevitável, mas não ocorreu. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Ocorreu uma guerra entre as superpotências? Não. Por quê? Aí dá uma outra discussão. Mas para não perder o fio da meada em relação aos Estados Unidos, como é que essa potência chegou a um nível tão baixo de ter como presidente o Donald Trump? E vocês viram, no caso agora, desculpe outra vez, do fim de semana, o que ele posta nas redes oficiais da Casa Branca. Pegando um célebre apresentador norte-americano, acabou o programa da CBS, todo mundo conhece a história, o último programa foi lindo, né, com Paul McCartney cantando, foi maravilhoso, e ele constrói com inteligência artificial, pegando justamente o apresentador, o âncora, e jogando na lata de lixo. Quer dizer, um nível baixíssimo. E ele estimula o que é de pior nas pessoas, o ódio, a ignorância. Ele nunca fala de um grande autor americano, né, da contracultura. Imagina ele falar da contracultura norte-americana, mas nem a pau, né? De falar de Bukowski, por exemplo, Com o Pé na Estrada, lembrar os grandes escritores norte-americanos do século XX, ou do período pós-guerra, ou do Roman Noir norte-americano, ou do século XIX. E nós temos referências importantes, mas o século XX é o principal, é o século da literatura americana. Falar do teatro, falar do cinema, da filosofia, nada disso. Ele opta, desculpe que eu estou muito resfriado, ele opta justamente pelo que a de pior, que são representantes de baixíssimo nível, ideólogos da extrema direita. Alguns são na extrema da extrema direita, né? Então é o que mostra a decadência dos Estados Unidos. E isso é muito claro para ter um presidente como Trump, e veremos agora em novembro. Ele vai ser derrotado nas eleições. Vamos ver se ele respeita o resultado dessa derrota na Câmara dos Deputados, que é a Câmara dos Representantes de lá, toda é 100%, e no Senado é 1/3. O Senado norte-americano são 50 estados, 2 representantes por estado. Vamos ver, desculpe, o resfriado é grande. O que é que vai acontecer? Olha que eu já tomei remédio logo cedo, que eu levanto muito cedo, e além dos 12 remédios que eu tomo normalmente para ficar de pé, que não é fácil, né, que eu estou meio fragilizado aí, mas a gripe não é fácil, mas tudo bem. Então eu queria colocar primeiro essa questão, não dá para se estender hoje muito, porque eu não estou em boas condições físicas, né? Estou parecendo o Neymar, só falta ter um edema, só que a diferença entre eu e ele é que ele é bilionário. E é um ex-jogador em atividade, né? Então, acho que essa é uma boa discussão. O que aconteceu com os Estados Unidos nesse processo histórico mais recente, no século XXI em especial, né? E veja a diferença entre ele, como postura de chefe de Estado, com Xi Jinping. Ali é definitivo, né? Quando você olha os dois, e a complexidade e as menções, Xi Jinping citando Tucídides e citando o general Crasso, o romano, lá na Mesopotâmia, seu erro crasso, né, numa célebre batalha. Então, e a diferença do Trump, que nem sabia que era o general Crasso, e muito menos esse tal de Tucídides, que ele achou que ia nas festas do Epstein, do qual ele ia sempre, né, que tinha lá toda aquela discussão de filosofia pré-socrática, né? Imagina, naquelas festas, o que tinha. E, festas no Brasil, a gente quer saber do Cine Trancoso, vale lembrar, né? Que até agora as imagens, desculpe, não apareceram do Cine Trancoso. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos, né? Vamos fazer uma discussão séria, nós vamos, claro, estender isso durante esse ano, mas eu gostaria de ouvir também a opinião de vocês. A bibliografia, depois eu posso citar belos trabalhos sobre o século XX norte-americano, e o John Lukács, Uma Nova História dos Estados Unidos, que tem aí em cima, eu ia até citar, mas depois, num outro dia, num outro encontro, nós conversamos, tá? Vamos lá. Agora, dando um pulinho aqui para o Brasil. 50 dias, cerca de 50 dias do suicídio do Sicário. Sicário era o que fazia o trabalho sujo, se é que tinha trabalho mais sujo do que o Daniel Vorcaro já fazia, né? A questão que se pergunta é: cadê as imagens? Cadê as imagens? 50 dias após o suicídio, espero que não seja lá Herzog, né? 1975, 25 de outubro. Assim espero. Ou seja, quando ele foi suicidado. Vladimir Herzog, e todo mundo lembra, eu já comentei isso com vocês aqui, nesse espaço. Eu estive lá na Missa da Sé, depois, né? Com o Dom Paulo Evaristo Arndt, James Wright e o Rabino Henri Sobel, né? Ou Sobel, como preferirem. Então a questão é o seguinte: eu faço a pergunta que vocês devem estar fazendo para a Polícia Federal. Cadê as imagens que mostram o suicídio
desse cara. Até elas não aparecerem, cria suspeita. E teria tentado 2 vezes o suicídio, 10 minutos antes, depois do suicídio, e ficou 2 dias internado. Não apareceu fotos dele na internação, e muito menos, e o que é mais importante, o suicídio na cela da Polícia Federal. É estranho uma cela que você permite que alguém, tão pequeno número, se fosse na antiga casa de detenção, que não existe mais, o Carandiru, tudo aí poderia dizer, é explicável. Mas na Polícia Federal, eu estou fazendo a pergunta, porque todo mundo hoje gosta de falar grosso. Nós estamos próximos ao regime policial, né? Eu estou fazendo uma pergunta no campo do Estado Democrático de Direito, da Constituição Cidadã, Polícia Federal, Minas Gerais, cadê as imagens? Bem, vamos agora, por fim, eu estava lendo sábado e domingo, passei pela Europa, México, Argentina, que eu faço sempre, tinha umas coisas boas na Argentina, especialmente no jornal Perfil de domingo, vale a pena ler as entrevistas, sabe? Tem entrevistas muito boas. E aí, aqui no Brasil, fiquei satisfeito, que eu vi menção que era feito a uma tentativa de fazer uma discussão programática sobre a futura presidência, que vai ser eleita agora no mês de outubro. Eu, que sou um discípulo do Dr. Pangloss, do Voltaire, fiquei satisfeito. Falei, agora vai. Não, não vai. Não vai por quê? A referência dada pelos organizadores desse colóquio sobre o futuro do Brasil, qual é? Margaret Thatcher, aquela que destruiu a Inglaterra. Na gestão Thatcher, o baixo crescimento econômico, o menor do G7, aumentou a desigualdade social na Grã-Bretanha, desindustrialização, destruiu o welfare state, que é o estado de bem-estar social, ampliou a decadência global britânica. E a sugestão é, dos organizadores, genial, que sugestão fantástica, a referência é Margaret Thatcher. Era como se a gente quisesse reformar o paraíso e levasse o demônio. Não dá, né? Poxa vida, pensa que nós somos idiota. Margaret Thatcher é símbolo do que é de pior da decadência britânica. E mais ainda, citar uma frase como um exemplo para discutir o futuro do Brasil. Sabe qual a frase? Anotei, da Thatcher, que deixaria envergonhado o Winston Churchill, os dois do Partido Conservador, mas era um verdadeiro horror. A frase é: o consenso é a negação da liderança. Frase fascista. Frase fascista. Porque o consenso é produto da democracia, não é da falta de liderança, de negação da liderança. A democracia é a convivência dos contrários. A gente não deve fortalecer o dissenso, mas o consenso. E buscar o consenso é essencial para a construção do futuro do nosso país, da defesa da democracia e das liberdades. Quando alguém coloca que a epígrafe, entre aspas, dessa visão de Brasil, desse programa de Brasil, é a Thatcher com a frase fascista, de o consenso é a negação da liderança, ou seja, o que vale é o confronto, só falta vestir camisa preta, sair para a rua, começar a bater em todo mundo que seja da oposição. Calar os opositores e falsificar as eleições e impor um partido único. É inacreditável, é inaceitável. Como é que nós chegamos ao nível desse do Brasil? E ninguém fala nada. No fim de semana eu peguei tantos erros nos jornais que chegou uma hora eu falei, não vou mandar para ninguém falar que está errado, deixa, fica quieto. Mas essa não, essa é porque eu tenho compromisso com vocês que nos acompanham. Nós estamos tanto falando que precisamos de ideias, refletir sobre o país, questionar, olhar a nossa experiência dos anos dourados, ver o que aconteceu conosco, por que perdemos o pé do crescimento econômico. Agora, não dá para ter como preferência a Thatcher e mais ainda, e pior, ter esse verdadeiro epígrafe para debater o futuro do Brasil, que é fascista, volto a dizer. O consenso é a negação da liderança. O consenso é um exemplo de liderança, que é produto da democracia, da convivência dos contrários, e buscar, tanto quanto possível, o consenso e não dissenso. Ou seja, não buscar o conflito, fazer justamente o inverso. A democracia é aprender com o outro, discordar, concordar e tentar, tanto quanto possível, obter uma proposta, não a unanimidade, que ela é burra, segundo o Nelson Rodrigues e com razão, mas ela permite uma reflexão e uma construção de bases muito mais sólidas para o futuro do Brasil. Bem, por hoje é isso. Se a gripe me deixou falar esses minutos, nos encontramos amanhã. Até!